Antes das multidões, Jesus escolheu pessoas. Jesus não formou plateias, ele formou discípulos. Discipulado é vida compartilhada, é fé vivida todos os dias. O reino cresce de coração para coração. Seguir Jesus é aprender a viver como ele viveu. Nós estamos iniciando, o segundo mês de 2026, Como o pastor Edgar falou, nós estamos chegando no final do ano, Quem lembra o nosso tema anual? Já falei que eu não sei pregar, eu dou aula. Então, para a aula, o aluno tem que participar. Então, o nosso tema anual é tempo de plantar. Muito bem. Nesse tempo de plantar, qual foi a ênfase do mês de janeiro? Uns aos outros. Nós mergulhamos uns aos outros, E nós não esgotamos os mandamentos recíprocos, não. Sabia? Poderia ficar o ano todo, que teria conteúdo para o ano todo. Dentro do mês de janeiro, o que mais nós tivemos? Dentro do mês de janeiro, 21 dias conectados aos céus. Só que o mês de janeiro terminou e o mês de janeiro tinha 31 dias, E nós já estamos no fevereiro, mas nós continuamos conectados aos céus. E agora a ênfase para fevereiro é discipulado, a prática de Jesus. Será que vocês já prestaram atenção em cada detalhe desse vídeo de abertura? Não precisava nem falar nada, porque o vídeo já fala por si só. Discipulado, a prática de Jesus. O discipulado, no contexto da prática de Jesus, é muito mais do que uma metodologia de ensino. É muito mais do que um curso. É muito mais do que um currículo na escola bíblica dinâmica. O discipulado, a prática de Jesus, como diz o vídeo, é relacionamento de vida. E esse relacionamento de vida visa transformar caráter à imagem de Cristo. Jesus fundamentou o discipulado em caminhar juntos, transformação de caráter, compartilhar vidas, ensinar a obedecer e fazer com que seus seguidores formassem outros discípulos. Jesus multiplicou discípulos? Sim? Ele somou, diminuiu, dividiu ou multiplicou? Durante seu ministério, ele começou chamando 12. A gente faz lá a soma total de 12. Mas daqui a pouco a gente vê Jesus enviando os 70. Não é isso?
No momento da ascensão de Jesus, Atos diz para a gente que havia mais ou menos umas 500 pessoas. E na primeira reunião com Jesus ausente, que foi lá no cenáculo, eram 120. E quando o Espírito Santo desce e Pedro faz o seu primeiro discurso, quantos mais foram agregados à igreja primitiva? No primeiro discurso de Pedro, 3.000, mas já haviam quantos? A gente não sabe, né? A gente tem a ideia assim, que eram 12, depois 70, depois 120, depois multidões, que não se podia contar. Então, Jesus deixa para a gente um exemplo de multiplicação de discípulos. E como igreja, nós estamos nesse ano de 2026 com uma missão desafiadora. Qual é a nossa missão desafiadora com base na ênfase desse mês de fevereiro? Cada discípulo tem que fazer discípulo. Mas é para somar? É só para somar? É para multiplicar. Ou seja, cada discípulo formando novos discípulos. Cada discípulo vai multiplicar. E nesse processo, nós vamos aproveitar o tema do ano. Nós vamos multiplicar discípulos aproveitando que é tempo de plantar. E nós temos que ter em mente o que vamos plantar e onde vamos plantar. Então, nós precisamos ter cuidado com a nossa semente e também com o solo em que vamos lançar a nossa semente. E nesse tempo de plantar, de multiplicar discípulos, nós vamos estar praticando uns aos outros. Porque na multiplicação de discípulos, é impossível se multiplicar discípulos sem a prática do uns aos outros. Não é isso? Discípulo que se multiplica forma uma igreja saudável, cheia de discípulos, pois o discípulo não soma, o discípulo sempre multiplica. Mas nós temos que lembrar uma coisa: para multiplicar discípulos, qual é o primeiro passo? Ô, pastor Edgar, o senhor leu aqui o meu esboço? Para multiplicar discípulos, o primeiro passo é ser discípulo. Porque só pode multiplicar discípulo quem já é discípulo. Não tem uma outra maneira, não. E no discipulado, a prática de Jesus, há bons exemplos de seguidores de Jesus que multiplicaram discípulos, tá? E eu fiquei pensando, quem eu vou usar como exemplo de discípulo que multiplicou discípulo? E eu escolhi o André. Por que será que eu escolhi o André, hein? O que você lembra do André nos evangelhos e no livro de Atos? O que você lembra do André? Oi? A primeira coisa que ele fez depois que ele conheceu Jesus foi contar a novidade. Ele começou pela casa dele. Muito bem. O que mais que a gente lembra do André? Não. Gente, ninguém lembra mais nada do André, não. A gente tem dificuldade de lembrar do André,
porque ele quase não aparece nos relatos bíblicos, sabe? Ele quase não aparece. Vamos lá. Ele era um apóstolo de Jesus, né? Quando Jesus chama os 12, ele está incluído lá nos apóstolos, né? Mas ele não era um grande líder destacado como Pedro, né? Quando a gente fala assim, cita aí um discípulo de Jesus, primeiro personagem que a gente lembra o Pedro, a gente não vai lembrar do André, né? E uma outra coisa também, o André nunca aparece em destaque como aquele trio. Qual é o trio que sempre aparece em destaque no ministério de Jesus? Pedro, Tiago e João no barquinho. Até as crianças sabem isso. O André nunca aparece em destaque como Pedro, Tiago e João. Mas o que eu acho interessante no André, que as poucas vezes que o André é citado em algum dos evangelhos e no livro de Atos, o André sempre aparece conectando pessoas a Jesus. Você não vê o André pregando, você não vê o André discutindo. As poucas vezes que o André aparece, ele aparece conectando pessoas a Jesus. Que lições nós podemos aprender com esse André que nunca estava em destaque? E eu separei aqui algumas coisas que nós podemos aprender com André. Discípulo, multiplicador de discípulos. Ele tinha títulos, ele tinha fama, mas ele é um exemplo para nós de discípulo, multiplicador de discípulos. E eu vou usar o texto onde a primeira vez que o André aparece na Bíblia, no livro de João, no capítulo 1, do verso 35 ao 42, e eu queria que a mídia colocasse aí na versão NVI. João, capítulo 1, do verso 35 ao 42. Podemos? João, capítulo 1, do 35 ao 42. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Esse João aqui é o João o Batista, tá, gente? Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que o João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é
Pedro. Nesse texto, uma coisa que me chama muito a atenção em toda a narrativa, o que fica claro para a gente nesse texto é que André ouviu o Evangelho, André seguiu a Jesus e André ficou na presença de Jesus. Não apenas ouviu, não apenas seguiu, mas permaneceu. É a primeira lição que tiramos para nós que temos o grande desafio de sermos discípulos, multiplicador de discípulos, é que não basta ouvir sobre discipulado, a prática de Jesus. Não basta apenas seguir Jesus. Mas o que vai fazer a grande diferença na nossa vida, na nossa igreja, como discípulos multiplicadores, é permanecer na presença de Jesus. A segunda lição que eu tiro para a nossa vida é que André, como discípulo de João Batista, quando João Batista falou, eis aí o Cordeiro de Deus, o André demonstrou atenção, interesse espiritual e sensibilidade. André conhecia Jesus? Não. Quem que ele conhecia? João Batista. Mas João Batista era o seu mestre, ele era discípulo, o André, ele era discípulo de João Batista. Mas ele acreditou naquilo que o seu mestre estava lhe ensinando. Então, quando o professor, vamos chamar assim, quando o professor João Batista falou, eis aí o Cordeiro de Deus, André demonstrou atenção, interesse espiritual e sensibilidade. Nós temos dado atenção àquilo que nós temos ouvido e que as pessoas têm nos ensinado? Nós temos dado atenção? Nós temos demonstrado interesse por aquilo que nós temos visto e ouvido? Nós temos estado sensíveis, assim como André? Porque se o André não prestasse atenção, não tivesse interesse espiritual e sensibilidade, ele não seguiria Jesus. O professor João Batista falaria e ficaria por isso mesmo. Uma outra coisa que também me chama a atenção nesse texto é que achou primeiro seu irmão Pedro. Que o texto diz, achamos o Messias. Eu fico imaginando o entusiasmo de André quando ele chegou em casa e contou para o seu irmão. Ele diz assim, achamos o Messias. Olha, eu fico imaginando que o entusiasmo de André foi tão contagiante que o irmão dele, Pedro, não teve nenhuma dificuldade de aceitar o convite do André. Por quê? Porque ele demonstrou entusiasmo, falando daquela grande preciosidade que ele havia encontrado, que era Jesus. Como tem sido o nosso entusiasmo, hein? Para falar de Jesus,
das coisas que Jesus tem feito e tem sido na nossa vida. E tem uma versão que diz assim: imediatamente o levou até Jesus. Eu penso que ele estava numa euforia tão grande que Pedro teve que largar tudo o que estava fazendo. E, abrindo aqui um parênteses, como o pastor Edgar falou no domingo, eles eram pescadores, sabe? E pescador trabalha durante a noite e trabalha durante o dia também. Porque durante a noite ele pesca. E durante o dia vai fazer o que com a pesca? Vai negociar, não é isso? E vai preparar as redes para, na próxima noite, tudo de novo. Mas o entusiasmo de André foi tão grande que imediatamente ele levou o seu irmão até Jesus. Qual a experiência que André tinha, hein? Que tipo de experiência ele tinha? Vamos chamar aqui que o André seria um novo convertido, não é isso? Mas naquele tempo não tinha a classe da integração, não tinha a classe de preparação de batismo. O que ele sabia de Jesus? De repente, se nós falássemos hoje assim, ó, você que recebeu Jesus agora, não, eu não sei falar, não sei nada, eu estou começando agora. E o que eu acho interessante, que mesmo sem experiência, André praticou a ordenança de Jesus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E ele tinha que começar de algum ponto. E qual foi o ponto que ele escolheu? A família. E eu imagino que quando André chegou em casa, as pessoas perceberam que alguma coisa diferente tinha acontecido com o André. Tanto que o Pedro não hesitou. Vocês já imaginaram como é que devia ser o Pedro em casa? Devia ser aquele irmão encrenqueiro, que quer saber tudo nos mínimos detalhes, que cria caso, que questiona. Mas diante da mudança aparente do André, o Pedro não hesitou em seguir o André. O André, mesmo sem experiência, praticou o evangelismo pessoal, começando por onde? Pela sua Jerusalém. Ele começou lá na casa dele. Jesus ainda não tinha ido aos céus, não tinha dado lá a ordem de Atos 1:8, mas o André já estava praticando Atos 1:8. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém. Então ele começou certinho pela Jerusalém, não é isso? Com testemunho falado. Ele precisou ter uma aula de como falar de Jesus? Não. Ele só falou aquilo que era necessário. Foi um testemunho simples. Quantas frases tinha o testemunho de André, gente? Quantas folhas tinha o esboço do André? Qual foi a frase? Uma frase bem pequena. Achamos o Messias. Mas vocês já pararam para pensar o tom, a expressão do André, que convenceu o irmão Pedro a ir lá. Então, vou lá conhecer quem é esse tal homem aí. Com base no quê? No entusiasmo do André. Né? Um testemunho simples, mas um testemunho cheio de convicção. Achamos o Messias. Uma outra lição que eu encontro na vida do André, não mais nesse texto de João, capítulo 1, do verso 35 ao 42, é aquele episódio
do João, capítulo 6, versos 8 e 9. E todo mundo já sabe qual é o episódio, por isso que nem vou pedir para colocar, não. É naquele episódio que Jesus está ensinando a multidão já há várias horas, né? E Jesus diz assim: despede a multidão, porque as pessoas estão com fome. Aí os discípulos dizem assim: mas como é que a gente vai fazer? Aqui o lugar é deserto. E Jesus falou: se eles forem, vão desfalecer pelo caminho. Então, a equipe de Jesus, a equipe ministerial, vamos dar um jeito aí. O que a gente vai fazer para esse café da manhã aí do encontro dos voluntários? Quantas pessoas virão? Como é que a gente vai elaborar um café da manhã se as pessoas não se inscreveram? Não é um negócio preocupante, não é isso? Como é que a gente vai fazer? Café para quantas pessoas? E qual vai ser o cardápio? Então, a equipe ministerial de Jesus estava ali questionando. Mas o André, ele toma a iniciativa, ele não fica ali na parte burocrática, não. Ele toma a iniciativa. E eu imagino que no meio da multidão, o André saiu perguntando assim: você trouxe alguma coisa aí? Você trouxe alguma coisa? Enquanto a equipe ministerial estava lá decidindo o que ia fazer e não tinha solução. De repente, o André, ele era prático, gente. Ele chega para Jesus e diz assim: olha, tem aqui um menino que tem um lanchinho. Qual era o conteúdo do lanchinho? 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Eu, no lugar do André, eu agradeceria ao menino o lanchinho e dizer assim: meu filho, vai lá atrás de uma árvore, vai no lugar mais afastado e come teu lanchinho aí sozinho. Não. Mas o André, ele era aquela pessoa que tomava, ele viu o problema e ele já imaginava a solução. Senhor, tem aqui um menino que tem um lanchinho aí de 5 pães e 2 peixinhos. André toma a iniciativa de apresentar a Jesus um menino com um pequeno lanche, que resultou no milagre da multiplicação. Para pensar. O milagre da multiplicação aconteceu por causa do menino ou por causa do André? Foi o André que encontrou o menino. Já pararam para pensar nisso? Foi o André que encontrou o menino. E aconteceu a multiplicação. No milagre da multiplicação, André não teve medo de apresentar a Jesus o pequeno lanche. Isso revela e nos ensina que mesmo com recursos limitados, Deus pode operar grandes milagres. Confiar que Deus pode usar o pouco que temos também resulta que Deus chama pessoas comuns, como eu e você, para realizar coisas extraordinárias no seu reino. Quem era o André? Uma pessoa comum. Mas por causa do André, coisas extraordinárias aconteceram. Um outro relato sobre a vida do André está ainda em João, capítulo 12, do verso 20 ao verso 22. Jesus estava lá no templo, né? E na época da Páscoa, haviam multidões. E, de repente,
o André novamente entra em cena. Havia ali no meio da multidão alguns gregos, alguns estrangeiros. E o que é que esses estrangeiros queriam, hein? A Bíblia diz para a gente que eles queriam ver Jesus. Estava fácil de ver Jesus? Não, estava difícil, porque era uma festa e o templo estava superlotado. E quem é que leva os estrangeiros até Jesus? Quem é que fica sabendo que aqueles estrangeiros queriam conhecer Jesus? André. Mais uma vez, André entra em cena conduzindo pessoas até Jesus. E a Bíblia não diz qual foi o resultado disso, né? Mas diz que André levou aqueles estrangeiros até Jesus. Lembra lá no início, no primeiro dia de convertido, André cumpriu o ID de Jesus na sua Jerusalém, que era a sua família. E agora aqui, o André está cumprindo o ID de Jesus aonde? Até os confins da terra, porque eram os gregos, eram os estrangeiros que queriam ver Jesus. André, mais uma vez, assume a missão de evangelizar todas as pessoas, mostrando que o evangelho é para todos. Um outro episódio também que o André aparece é em Marcos 1, do 16 ao 18, quando Jesus chama os seus primeiros seguidores. O texto diz para nós, quando Jesus fala assim, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. André prontamente aceita o convite de Jesus. O texto diz para a gente que imediatamente eles deixaram tudo e foram seguir a Jesus. Essa prontidão em deixar tudo e seguir a Cristo demonstra fé, entrega, humildade e disposição para servir ao Senhor. Em Marcos 13, 3, a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João, e o André estava junto nessa ocasião, eles começam a fazer perguntas a Jesus. Por quê? Perguntas particulares, porque eles tinham dúvidas e queriam esclarecimentos. Aí, o André demonstra para a gente que ele era um eterno aprendiz. Estava sempre querendo aprender. Ele podia pensar assim, não preciso aprender não preciso tirar dúvida não, porque eu já levei meu irmão para Jesus, eu já levei os estrangeiros para conhecer Jesus. Isso demonstra para a gente que discípulo, para se tornar multiplicador de discípulos, tem que ser um eterno aprendiz. Em Atos, capítulo 1, Jesus não está mais junto com eles. Mas depois que Jesus volta para os céus, os seguidores de Jesus acreditam na promessa que Jesus diz que vai enviar o Espírito Santo, ficai lá até que sejais revestidos de poder. E entre aqueles, o André também estava. O André, ele foi assim, testemunha ocular daquele sobrenatural que é narrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. A presença de André deixa bem claro que ele fora transformado de seguidor para discípulo
multiplicador. Os poucos relatos no Novo Testamento sobre o André nos levam a concluir que André nunca foi um grande pregador. André nunca foi líder. Sabe aquela pessoa que está sempre pronta para fazer, pronta para servir, mas não coloca à frente de nada? Por favor. Pode deixar a última imagem, por favor? Mas vocês já pararam para pensar? Quem era discípulo de André? Primeiro discípulo de André. Quem? Pedro. Quem era o mais famoso? Pedro. Olha, gente, o Pedro, ele aparece em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e vai lá pelas cartas também. O Pedro está presente em tudo. Já pararam para pensar que André não sentiu inveja do Pedro? Já pensou? Poxa vida, eu que ganhei ele, agora só falam nele, só chamam ele para tudo, ninguém lembra de mim. Se não fosse eu, ele não ia estar aqui. Já pararam para pensar nisso? Se não fosse eu, ele não ia conhecer Jesus, não. Tudo começou por mim aqui. Eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro discípulo de Jesus. Por que agora eu não tenho a fama? Por que a fama agora foi para o Pedro, que chegou depois? Mas já pensaram, já pararam para ver? Eu fico pensando, gente, o orgulho santo que o André devia sentir. Já pararam para pensar? No dia lá do discurso de Pedro, quantas pessoas se converteram, hein? 3.000! Já pensaram na satisfação, na realização pessoal de André? Louvado seja o Senhor, sabe? Um planta, um lança semente, um planta, um cuida, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então, por isso que eu escolhi. Gente, eu tenho assim, uma admiração muito grande pelo André, porque ele não precisava de ter o nome dele lá constando lá no programa, ou na hora de receber a homenagem. Vou chamar aqui para receber o troféu, para receber a medalha. Quem ficou famoso foi o Pedro, mas por causa do André. O milagre da multiplicação aconteceu por causa do André. Os gregos conheceram Jesus por causa do André. Aí quando a gente chega lá na Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus capítulo 12, tem o nome do André lá? Não tem o nome do André. Mas ele deixou para a gente um legado. Que discípulo tem que multiplicar. Mesmo sendo um dos primeiros discípulos, André não buscou destaque, mas o seu sucesso foi ver seu irmão Pedro, um discípulo multiplicador de discípulos. O legado de André como discípulo multiplicador de discípulos está na sua disposição em seguir a Jesus e a prontidão de apresentar Jesus a outras pessoas. André nos ensina que o discipulado, a prática de Jesus, é relacionamento intencional, compartilhar vida, ser exemplo a ser imitado e gerar novos discípulos. Seguidor de Jesus é mais um. Discípulo multiplicador é raridade. Nós temos um grande desafio.
Qual é o nosso grande desafio? Discipular da prática de Jesus é ser discípulo, multiplicador de discípulos.